faço aqui uma sugestão de maquilhagem para passagem de ano com cores mais extravagantes. Vejam. Esta vai ser uma maquilhagem de passagem de ano. O que é que eu estou a fazer? Como eu fiz a pele primeiro, por norma, para vocês não ficarem com excesso de maquilhagem, principalmente as peles já com algumas ruguinhas, o ideal é não fazerem isto que eu estou a fazer. Isto é para as peles mais jovens, que é aplicar, é como se fosse o baked powder, aplicar um bocadinho de excesso de pó por baixo do olho, para o caso das sombras caírem, também não sujam a pele, porque depois são varridas juntamente com o pó e a zona do olho fica mais luminosa. Agora estou a aplicar um primer de olhos que vai me ajudar a fixar as sombras. Vou usar esta palete Hit da Naked e vou trabalhar o Concave com uma sombra cobre irisada. A sombra tem um bocadinho de brilho. As sombras de brilho, vou-vos dizer um segredo, são muito mais fáceis de esbater do que as sombras mate. É aquela coisa do brilho, disfarça. Então, se não souberem ainda muito bem trabalhar com sombras de cor e quiserem divertir-se um bocadinho, escolham as sombras que tenham um bocadinho mais de brilho. Esta parte do côncavo é muito fácil porque é só vocês perceberem onde está o osso da arcada do olho. E então a sombra é aplicada exatamente no osso e depois esbate um bocadinho para cima no sentido da sobrancelha. Se vocês fizerem isto tudo com a mão muito leve, vai ser muito mais fácil. Reparem, há uma distância entre a sombra e a sobrancelha. Para quê? Porque ali em cima é o lugar de uma sombra iluminadora, porque o arco da sobrancelha é um ponto de luz. Portanto, vocês não esbatem a sombra até à sobrancelha, deixam ali uma linha, sei lá, 4 mm, 5 mm para aplicar o iluminador. Agora vou usar este pigmento da Inglot, são mega pigmentados. É uma sombra solta e então eu vou decalcar a sombra para uma maior fixação e maior, não é cobertura, é a textura dela fica muito mais, está-me a faltar a palavra, fica mais compacta. Se vocês aplicarem com decalque, estão a ver a sombra a cair na zona da olheira, o que vale é que depois vai ser tudo varrido juntamente com o pó que está em excesso debaixo do olho. Então aplicam a sombra em toda a área da pálpebra móvel até ao côncavo. Agora vou usar na mesma uma sombra, um pigmento, neste caso num tom de baunilha, meio prateado, e vou aplicar no canto interno do olho. Quase como se estivessem a esfumar o azul, vai ficar assim um degradê deste champanhe ou baunilha para o azul, para a parte interna do olho ficar luminosa. Quem gostar assim de uma maquilhagem mais intensa, pode aplicar o azul até esta zona onde eu estou a aplicar o iluminador, não tanto próximo do nariz para também não pesar, mas podem ter a opção de não usar uma sombra iluminadora no canto do olho. Isto aqui é tudo à vontade do freguês, como se costuma dizer. Vou usar uma sombra agora mate, um bocadinho mais escura, só para fazer ali a mistura do azul para o cobre e fazer um degradê. Reparem como fica muito bonito. Cria ali uma definição maior do côncavo. Sempre com a mão leve. Desta vez estou a usar um pincel na mesma arredondado, mas mais pequeno, é um pincel de mais pormenor, de maior pormenor. E aplicam em toda a área da sombra cobre, mas um bocadinho mais abaixo, que é para fazer o degradê para a sombra clara na mesma. Agora vou usar o cobre irisado também por baixo das pestanas inferiores e fazemos um estilo de um smokey eye. E vou juntar um bocadinho à sombra de cima, sempre com a mão leve para ficar a sombra bem esfumada. O dedo é um ótimo apagador, tenho-vos a dizer. Este eyeliner é só glitter, meninas, é espetacular, super fácil de usar e não tem como errar porque ele é só brilhantes. E eu vou agora reforçar a área
do côncavo. Vou dar-lhe uma luz, é um toque na maquilhagem que não se vê logo assim à primeira vista, só quando nós pestanejamos e olhamos para baixo e pescamos o olho, é que vai ficar ainda com mais brilho. Podem também fazer o que eu estou a fazer, podem usar só no côncavo ou uni-lo ao eyeliner. Esta parte do eyeliner agora preto vai ser muito fácil, porque é só vocês deitarem o pincel, reparem. Estão a ver? Deitam o pincel e fazem-no deslizar sobre as pestanas. Eu estou a fazer de uma forma mais rápida, mas reparem, é literalmente isto. Encosta, puxa 1 milímetro. Encosta, puxa mais 1 milímetro. Se vocês apoiarem o pincel em cima das pestanas, vocês vão ver que o eyeliner vai ficar muito fininho. Para fazer aquele efeito do biquinho, basta vocês seguirem a inclinação da vossa linha d'água de baixo e o movimento é feito de fora para dentro. E a inclinação do biquinho tem que ter a ver com a inclinação da parte de baixo do olho. Se vocês encostarem o pincel por baixo das pestanas inferiores, é como se fizesse uma régua. E é essa linha que vocês têm que se guiar. E o movimento é sempre, todos os movimentos, para não falharem, são sempre de fora do olho para o centro. A parte interna, aquela que tem a sombra iluminadora, não tem eyeliner, que é para ficar na mesma o olho cheio de luz, sem sombra de eyeliner. Agora, isto é um truque para o caso de vocês fazerem o eyeliner em gel um bocadinho desborratado. Vocês pegam numa sombra preta com um pincel inclinado, neste caso é o meu pincel número 6, e desenham por cima. Sempre que o eyeliner em gel falhar, vocês corrigem com sombra preta e não vão lá tentar corrigir com o gel, porque isso não vai correr bem. Ainda vão fazer um borrão maior, ou têm muita precisão na mão, ou o mais seguro é corrigirem com sombra preta. E na verdade, se querem que vos diga, até fica muito mais bonito se a correção for feita com sombra preta em vez do gel, porque faz como se fosse um eyeliner esfumado. De seguida, já sabem como é, aqueles de rímel para cima das pestanas. Podem fazer 1, 2, 3 camadas, as camadas que forem necessárias para terem um efeito pestana postiça. Este rímel é da Givenchy e tem um formato muito interessante. A ponta do rímel dobra, o que para nós usarmos a nós próprios é muito mais fácil. Vocês um dia experimentem e depois vão ver como eu tenho razão. Agora, claro que a pestana postiça não podia faltar. Eu apliquei a cola a Duo, que é cinzenta e depois quando seca fica preta. Antes de vocês colocarem a pestana no olho, e só para que saibam, a cola foi posta na base das pestanas. Só que antes da pestana colar ao olho, vocês têm que deixar a cola secar um bocadinho. Ou seja, a cola escurece um bocadinho. Porque se vocês deixarem a cola ainda molhada e forem tentar aplicar a pestana, ela vai descolar em algum dos lados enquanto vocês estão a colocar. Portanto, deixem ela já assim um bocadinho paguenta, como se já fosse colar um bocadinho. Estão a ver ali que ainda está molhada? O que quer dizer que ela vai arrebitar. Então nós vamos pegar com a pontinha da pinça e vamos colocá-la no sítio. Para isto não acontecer, vocês têm que deixar a cola secar um bocadinho, porque senão ela vai ficar molhada e como o olho curva, é normal que a pestana arrebite. Agora, para fixarmos as pestanas postiças e ficar com um efeito mais natural e não termos pestanas duplas, porque às vezes as nossas são um bocadinho mais descaídas e ficam direitas e depois a pestana falsa é que fica arrebitada. E então aplicam bastante rímel para colar as nossas às falsas. Agora vou usar este iluminador espetacular do Jeffree Star, é maravilhoso, ele parece que tem purpurina, o que é um iluminador perfeito para a passagem de ano. Aplico o iluminador na pontinha do nariz, só para dar assim uma arrebitadela. E aqui por cima das maçãs, reparem neste iluminador, se não é a coisa mais linda.
Ele tem este iluminador com brilhos dourados, também tem um iluminador com brilhos rosados, sei lá, ele tem inúmeros iluminadores, tem muitos iluminadores. Estes são nos 3 pontos onde eu aplico sempre o iluminador. Cana do nariz ou pontinha, alto das maçãs e o contorno do lábio, para dar um bocadinho mais de volume. Vou agora dar aqui no arco da sobrancelha um ponto de luz, também com o iluminador. Reparem como dá logo ali uma arrebitada no olho. Agora vou usar este blush da MAC, que é um blush alaranjado, que vai funcionar muito bem com o cobre que ela tem no olho. Os blushes da MAC, eu sou fã, porque eles são... Eu escolho, pelo menos os blushes que eu escolho têm todos brilho, e este é um brilho que não reforça as imperfeições, nem realça os poros abertos. Há brilhos e brilhos, há metalizados e metalizados, e irisados e irisados, portanto, há muitas texturas diferentes para os brilhos. Portanto, um blush com brilho pode ter uma textura diferente e funcionar de forma completamente diferente. Agora, para finalizar, este gloss da Chanel em coral dá o toque final. Espero que tenham gostado. Divirtam-se! E já está. Espero que vocês tenham gostado. E aqui vocês podem usar todas as cores que quiserem. Não precisam de usar nem os azuis nem os cobres. O que interessa são as técnicas e vocês podem experimentar com as cores que vocês preferirem. Boa passagem dela.